Olá, eu sou a professora Lídia. Na nossa primeira aula de revisão de conceitos, a gente vai iniciar aí com o tema calor, temperatura e lei zero da termodinâmica. Então, primeiro, para que você entenda esses conceitos, eu trago inicialmente a ideia de matéria. E aí, quando eu trago essa figura aqui, no caso eu trouxe a imagem do hidróxido de sódio, eu quero chamar a atenção não para a estrutura molecular dele, a parte mais química da coisa, e sim para que você entenda que todos os materiais eles são formados dessas estruturas moleculares e você precisa entender como que funciona, que é a partir daí que vai surgir a nossa ideia de conceito de temperatura e calor. Então, eu quero chamar a atenção aqui para essas partículas. E aí você pode ver que tem algumas bolinhas, essas bolinhas têm cores diferentes e digamos que, hipoteticamente, todos os corpos irão ter essas bolinhas aí, ou digamos que essas estruturas aí. É mais uma chamada de atenção para essa característica microscópica aí dessas partículas que são menores e aí quando se juntam, irão formar os corpos. Então, entendido isso, a gente vai começar a iniciar ou introduzir o nosso conceito de calor, que tem a ver com um trânsito ou uma passagem ali de energia. Então, tu verifica que a palavra calor está apontando para a palavra energia, porque ela é justamente essa energia que transita ou que passa de um corpo para outro. É muito importante que você entenda essa ligação da palavra calor com a palavra trânsito e que ele é também, sim, um tipo de energia. Então, se tu verifica na imagem, nós temos aí um aumento de energia e esse aumento de energia está mostrando uma distância entre essas partículas e principalmente uma mudança de estado. Não necessariamente sempre que aumenta essa distância vai haver mudança de estado. Tem pontos ali em que o corpo vai precisar alcançar pontos de temperatura para que haja essa mudança e vai depender de cada corpo também. Tem corpo que ele suporta uma temperatura maior para que haja essa mudança de estado, outros não, ou seja, eles têm seus pontos de fusão e de ebulição, mas a ideia é que se chega nesse ponto, ele pode inclusive mudar de estado com um aumento de temperatura. Mas calma aí que a gente vai entender melhor essa noção de conceito de temperatura e de calor. Então, primeiro aí, a ideia do conceito de calor. Tu verifica que tem dois corpos, ilustrado aí na cor A, na cor azul seria o corpo A e na cor vermelha seria o corpo B. Geralmente, o vermelho a gente se atenta para um corpo de maior temperatura e o azul de menor temperatura, mas nesse caso dessa figura, não é para isso que eu quero chamar a atenção, porque nesse caso, o maior é o azul e o menor é o vermelho, então não está nas cores que costuma ser utilizado. Agora, onde que entra o conceito de calor aí? Ele vai entrar a partir de que você tem corpos com temperaturas diferentes. No momento que a gente tem corpos com temperaturas diferentes, há uma transferência desse calor, ou seja, uma energia que vai passar do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E aí tu verifica que o calor ele está apontando em uma direção, ou seja, ele está mostrando que a energia está passando do corpo A para o corpo B. Se a energia vai do corpo A para o corpo B, então, obviamente, A tem uma temperatura maior que B, como está representado aí. Então, essa é que é a noção de calor. Ela é uma energia, principalmente energia em trânsito, então tu vê que o calor ali, ele nem está no A e ele nem está no B, porque ele não fica. Ele é um estado de trânsito. Sempre que tu falar em calor, tu associa-se a uma energia, mas que passa, a uma passagem. Isso vai acontecer porque há diferenças de temperaturas. Se de repente o corpo está... Eu tenho dois corpos que estão a temperaturas iguais, então neste caso não vai ter calor, porque a gente não tem energia passando de um para o outro. Então, tu verifica que a palavra calor está justamente no meio para mostrar que é alguma coisa que está passando. Tem uma ideia de trânsito ali. E o conceito de temperatura, onde que vai entrar? Já que a gente entendeu que calor é essa passagem quando há diferença de temperatura. Mas aí tu precisa entender, então, o que é essa diferença de temperatura. Tendo em vista que trânsito é um conceito que não está, mas que está passando. A temperatura, nesse caso, ela é justamente o que está no corpo. Então, ela é uma coisa que fica no corpo e a partir dela que vai ter o calor ali. Então, a temperatura ela vai ter a ver com o quê? Observe que tem várias bolinhas, aí está mostrando, essas bolinhas seriam as moléculas do corpo, elas estão ligadas entre si através de uma força, essa força que vai manter essa coesão da matéria, e aí o material pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso,
Mas é justamente essa força que é entre essas moléculas que mantém essa coesão. Agora, o que acontece? Quando o corpo ele recebe calor, e eu estou falando de receber, que é para ter essa ideia de passagem, né? Então, quando o corpo recebe calor, o que vai acontecer com essas partículas aí? Elas vão começar a vibrar. E aí, quando elas começam a vibrar, há um aumento da distância entre elas. Ou seja, naturalmente, todos os corpos estão vibrando. A verdade é essa. Para eles não estarem vibrando, eles estariam que estar a uma temperatura de 0 Kelvin. E aí, é muito difícil chegar a essa temperatura, porque seria... essa temperatura de 0 Kelvin seria menos 273 graus Celsius. Então, uma temperatura extremamente baixa. O Kelvin aí quer chamar de escala absoluta. Então, o 0 Kelvin não tem valores negativos para ele e significa menos 273 graus Celsius. Então, naturalmente, os corpos já têm essas moléculas e essas moléculas já estão vibrando. Quando recebe calor, elas vibram mais e cada vez aumenta o espaço ou a distância entre essas moléculazinhas. E essa vibração que existe aí natural das moléculas que constituem os corpos, então é isso que é chamado de temperatura. Ou seja, resumindo em poucas palavras, é o grau de agitação ou grau de vibração dessas partículas aí, que a gente chama ou diz que elas têm energia cinética. E por que vai ter energia cinética? Porque a energia cinética é aquela que relaciona ao movimento dos corpos. Ou seja, como essas partículas realmente elas estão se movimentando, vibrando ali constantemente, então elas também têm energia cinética, e a partir daí que tem também a teoria cinético-molecular. Então está mostrando que um corpo pode ter uma temperatura maior ali no termômetrozinho, que pode ser medido inclusive, representado pelo Sol, e uma temperatura menor ali que poderia ser um gelo, ou neve, ou alguma coisa assim. Esse grau ele pode realmente ser medido e a gente ter valores numéricos para estar transformando e analisando em escala. Mas o conceito em si é o grau dessa vibração. O que acontece é que um corpo, se ele é exposto a determinada quantidade de calor, ele recebe, digamos assim, calor, a sua temperatura começa a aumentar, e se ela chega nos pontos ali, os pontos de fusão ou de ebulição, esse corpo vai mudar o seu estado físico aí. Isso porque quando ele recebe calor, ele vai aumentando a distância, de modo que, como aumentar a distância, a forma física desse corpo também vai ser mudada. Então, inclusive, receber calor, aumentar a temperatura, pode ser uma das formas de mudar o estado dos materiais. E quando que isso vai acontecer? Não pode esquecer, só vai acontecer se as temperaturas estiverem diferentes. Então, tu verifica que tem TA e TB, com temperaturas diferentes. A setinha está mostrando que A está cedendo o corpo para B, então isso vai acontecer até quando? Até que os dois estejam à mesma temperatura. Quando os dois estiverem à mesma temperatura, está mostrando ali T e T, ou seja, TA vai ter uma temperatura igual a TB, e a gente diz então que eles estão em equilíbrio térmico, que vai significar o quê? Que os dois corpos estão em mesma temperatura. E nesse caso aí não vai se aplicar mais a ideia de calor. Por quê? Porque não tem mais troca, não tem mais trânsito ali de energia. Então, eles estão à mesma temperatura, não tem mais troca, energia nenhuma transitando, ou seja, não tem calor. Lei zero da termodinâmica. Essa lei zero, ela vai tratar-se de temperatura de corpos. Ali, digamos que nós temos os corpos A e B, eles estejam à mesma temperatura, como mostra na figura ali, ó. TA é igual a TB. E aí, a gente ainda tem um corpo C. Então, TB é igual a TC também. Consequentemente, tu verifica que está de uma cor diferenciada, porque, consequentemente, TA é igual a TC. O que vai significar isso? Digamos que A e B estejam em contato. Eles vão trocar calor entre si de modo que estejam à mesma temperatura. E se B estivesse em contato com C, a mesma coisa. Se a temperatura de um fosse igual a outro, como consequência, A e C estariam à mesma temperatura. O que quer dizer isso? Se A e B e C estão à mesma temperatura, A e C não precisam estar juntos para que eles também estejam à mesma temperatura, porque tem um ponto em comum entre A e C, que é o B.
E se os dois estão igual a B, então A também vai ter uma temperatura igual a C, de modo que todos os corpos envolvidos ali, no caso A, B e C, estejam à mesma temperatura. E essa teoria é chamada de lei zero da termodinâmica. Então ela tem um significado aí, que diz assim: se A está em equilíbrio térmico com B, ou seja, a mesma temperatura, né? E se A está em equilíbrio térmico com C também, logo B e C estão em equilíbrio térmico. O fato é que, independentemente de quem você comece aí a explicação, mas se quaisquer desses corpos estejam em contato com um e com outro, os dois últimos que você analisou ali, mesmo que não estejam em contato ali, também terão a mesma temperatura por esse princípio chamado de lei zero da termodinâmica. E para finalizar a nossa aula de hoje, eu trouxe esse conceito de corpo negro, que é mais ou menos o quê? Quando os corpos recebem calor ali, eles podem absorver essa energia, só que naturalmente o que acontece com os corpos? Alguns têm capacidade de absorver mais, outros não, mas parte dessa energia é transmitida, parte é absorvida e parte é refletida. A quantidade muda a partir das características de cada corpo. Só que um corpo chamado de corpo negro, ele é chamado de corpo ideal e nele acontece uma coisa chamada de absorção total. Ou seja, ele absorve toda essa energia e ele não transmite e nem reflete mais de volta. Por isso que o nome é chamado de corpo negro, porque a gente enxerga, por exemplo, justamente essa energia refletida. E como ele absorve tudo, não tem como ver, não tem volta. E aí você enxerga, hipoteticamente, o que a gente chama de cor, inclusive que não é uma cor, uma ausência de cor. Isso vai funcionar também para essa ideia de temperatura, tendo em vista que quando a gente fala de temperatura, tem cores associadas à temperatura também. Então, se eu analiso, por exemplo, temperatura de corpos, você imagina que quanto mais escuro o corpo seja, maior a capacidade dele de absorver energia, de modo que se um é chamado de negro, e então ele é um corpo ideal e absorve toda a energia mesmo, não vai refletir. Eu trouxe dois exemplos para a gente fazer a análise, e esse primeiro, tu atenta-se que ele quer saber justamente qual é o conceito de temperatura. Ele pede assinale a alternativa que define de forma correta a temperatura. Então, é aquele conceito que a gente viu ao longo da aula, estão aí dispostas algumas alternativas, ele quer saber qual é o conceito correto, então. Vamos ver a primeira opção. A opção A diz assim: é a energia que se transmite de um corpo para outro em virtude da diferença de temperatura. Eu vou chamar a atenção para essa opção, porque essa opção ela é uma opção correta. A B é uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto mais agitadas as partículas do corpo, menor a sua temperatura. Essa também é uma opção que requer bastante atenção. A C é a energia térmica em trânsito. A D é uma forma de calor, e a E é uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Ele vai dizer que quanto mais agitadas as partículas, maior a sua temperatura. Então, muito importante, a opção A ela é uma opção correta, só que no caso, ela é o conceito de calor, aquela energia que transmite, a ideia de trânsito. Isso daí é o conceito de calor, porém a questão pede temperatura, então ela não vai servir para responder aqui a questão e vai estar errada para a temperatura. A opção B ela é extremamente parecida com a E, e há uma coisa somente que vai diferenciar. Um é que ele diz que quanto mais agitadas as partículas, menor a temperatura. E na outra ele diz quanto mais agitadas as partículas, maior a temperatura. É justamente isso que vai fazer a questão se tornar verdadeira, correta ou incorreta. Então, no caso, a opção é a opção E, que vai dizer assim: a grandeza associada ao grau de agitação molecular, isso realmente é o conceito de temperatura, só que o que acontece? Quanto mais essas partículas vibram, maior essa energia e não menor, como está representado lá na opção B. Eu trouxe outra questão, mas não vai dar tempo, eu vou pedir que você acesse a plataforma Eduque, porque assim você revisa esse conteúdo, você tem acesso à questão que eu não mostrei hoje, inclusive outras relacionadas a esse mesmo conteúdo. E eu te espero aqui na próxima aula. Até mais!